E aí pessoal, a gente acabou de postar um vídeo nosso sobre congelamento de óvulos, que é uma matéria enorme na Veja. E aí muitas pessoas estão mandando perguntas sobre congelamento de óvulos ou embriões, o que eu devo fazer. Então esse vídeo é para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, vamos lá pessoal, existe um tipo de tratamento das pacientes que são inférteis ou das pacientes que não têm problema para engravidar, que é a preservação da fertilidade. Então a gente está falando bastante sobre esse assunto. E preservar a fertilidade significa congelar os seus óvulos ou embriões para engravidar mais para frente. Existem umas outras indicações médicas para isso. A primeira delas, então, é a preservação social da fertilidade. O que é a preservação social da fertilidade? É congelar os óvulos única e exclusivamente por causa da idade, quando você não está pensando em engravidar agora ou não tem parceiro e quer proteger os seus óvulos ali por causa do tempo, tá bom? Essa é a indicação clássica naquelas coisas que a gente falou da idade, 35 anos. Existem outras indicações que são médicas, por exemplo, quando você faz algum tratamento de oncologia. Então, se a paciente descobre algum tipo de câncer, ela tem que fazer um certo tratamento e ela precisa congelar antes do tratamento quimioterápico que ela vai ter, tá bom? Por que ela precisa congelar? Porque os remédios, além do tratamento dela, podem machucar um pouco o ovário. Isso diminui um pouco a função do ovário dela e ela precisa se proteger disso. Então, não deixa de ser uma preservação da fertilidade. Existem algumas outras indicações dessa preservação da fertilidade, por exemplo, quando a paciente vai fazer uma cirurgia de algum cisto no ovário. Então, a endometriose, por exemplo, ela é uma indicação grande das pacientes que vão operar a endometriose, que já tem a reserva um pouquinho mais baixa e ela precisa congelar ali seus óvulos ou embriões para engravidar mais para frente. Então essa também é uma indicação de preservação da fertilidade, tá? Bom, vamos entrar diretamente no tema então, que é óvulo ou embrião. Então a paciente existem essas indicações que ela precisa fazer o tratamento. A primeira delas é a social, depois é a oncológica, a terceira é a cirúrgica. Por algum motivo específico a pessoa precisa guardar a sua fertilidade e precisa lançar mão deste tratamento. Então, eu vou mostrar um caso clínico aqui para vocês para exemplificar um pouco sobre as grandes diferenças se você deve congelar óvulo ou embrião. As pessoas que perguntam isso, óvulo ou embrião, ela tem a possibilidade de congelar embriões. O que é ter a possibilidade de congelar embriões? Ela já escolheu ali qual que é o sêmen que vai fertilizar aqueles óvulos dela, ou porque existe um parceiro, né, ou ela é casada, ou existe um parceiro ali que acompanhando ela, um namorado, alguém que faça parte da vida dela, ou ela já selecionou um sêmen num banco de sêmen. Então, o princípio da possibilidade de congelar embriões ter a origem do sêmen, ou a paciente que é dona daqueles óvulos ali já escolheu o sêmen que vai fertilizar os óvulos dela. Então, se a paciente não tem essa possibilidade, o objetivo é congelar óvulo e tá tudo certo. O tratamento dela é congelamento de óvulos. Para as pacientes que têm esta opção de ter ou não o sêmen, aí cria essa dúvida e discussão se ela deve congelar embrião ou não. Então, a primeira resposta que a gente tem que dar para ela é se o resultado do tratamento vai ser o mesmo, né? Se a chance dela engravidar, que eu acho que grande parte das pessoas que perguntam querem a resposta, é se ela tem mais chance congelando embrião do que óvulo. Então, o que aconteceu nos últimos anos? Os processos de congelamento, de vitrificação, eles garantem ali, pelo menos um processo rápido de congelamento, uma estabilidade do óvulo que está sendo congelado. Então, hoje em dia, os congelamentos melhoraram muito e as chances do descongelamento, da fertilização também melhorou muito. Então, praticamente existe uma chance equiparada ali entre ela congelar óvulo nessas técnicas mais modernas quando comparada com o embrião. Antigamente, quando você congelava o embrião, que era uma estrutura um pouquinho mais pronta, mais robusta, ali, os embriões são mais resistentes ao congelamento. Hoje em dia a gente sabe que essas técnicas novas de congelamento, elas demonstraram uma segurança no congelamento de óvulos. A segunda coisa é quando você fertiliza ali os óvulos, você deixa de ter
um envolvido para ter dois envolvidos, né? Então, o óvulo, ele é só da mulher, né? É uma garantia ali que ela tem do material genético dela e ela pode usar como ela quiser. Então, algumas vezes a gente entra em alguma saia justa durante o consultório que a paciente vem com o namorado dela e a gente tem que explicar ali naquele momento que ela está congelando o óvulo que uma vez ela fertilizou, ela não consegue voltar atrás, ou seja, se ela separa do parceiro ou se ela tem ali algum problema de relacionamento onde ela não tá mais com aquele parceiro que fertilizou, no futuro, se ela quiser transferir aquele embrião, ela vai precisar do aval das duas pontas, né? Tanto do parceiro dela na época, quanto dela para descongelar aqueles embriões e fertilizar. Então, a primeira coisa que a gente orienta para a paciente é: tome cuidado, porque o óvulo é só seu, o embrião é seu e de mais uma pessoa. Claro que se ela estiver usando algum sêmen doado ali, se ela tiver usado um banco de sêmen, ela não vai enfrentar este problema, já que a doação do sêmen é anônima e isso foi doado para ela, né? Ela utilizou aquele sêmen para o benefício dela, então ela não precisa justificar para ninguém, combinado? Então o segundo ponto é esse, né? Ter ou não ter o sêmen, tomada de decisão. A segunda é: quando você fertiliza com aquele sêmen que está ali, ele já é de mais alguém. E o terceiro ponto é que o sucesso dos dois braços ele é praticamente o mesmo. Existe uma discussão em prol do embrião. Quando você congela o óvulo, você ainda não tem certeza absoluta as etapas que a paciente tem que percorrer ainda para a formação de embrião. Então, o que eu quero dizer isso? Por exemplo, você congela 10 óvulos e quando você descongelar esses 10, você vai ter que fertilizar eles. Esses embriões têm que evoluir ali do estágio inicial até o último estágio, que é o blastocisto. E se você faz isso hoje, eu já consigo te falar pelo menos uma resposta parcial de quantos embriões você tem aqui no final. Quando a paciente congela óvulo, que é o estágio inicial, eu não consigo dizer para ela a quantidade de embriões que ela vai formar na época que ela quiser engravidar. Então esse é um malefício do congelamento de óvulo comparado com o congelamento de embriões, tá? Então, o que a gente faz para tentar ajudar a paciente a resolver isso? A gente aumenta um pouco o número de óvulos, pede para a paciente congelar um pouco mais de óvulos e aí, teoricamente, ela tem uma chance maior de, quando ela for descongelar os óvulos e formar os embriões dela, tá? Então, pró do congelamento de óvulo, ele é só da paciente, não depende de uma outra paciente, não depende de um outro parceiro da origem do sêmen. O segundo pró é que você pode usar ali quando você quiser, independente de alguém. Mais um ponto ali para o congelamento de óvulos grande parte dessas pessoas que vão congelar o óvulo podem ser que elas não precisem utilizar, né? Quando está só o óvulo, a paciente pode simplesmente ligar no centro de reprodução humana onde ela congelou e pedir o seguinte: olha, já engravidei espontaneamente 2, 3 vezes, já constituí família, não quero mais meus óvulos congelados, e simplesmente o laboratório vai ali descongelar aqueles óvulos e descartar. O embrião já formado, você não pode simplesmente descartá-lo, ao menos que se passe 5 anos, e aí os guidelines novos liberam a paciente para ter esse descongelamento, combinado? Então, mais um ponto para se pensar aí no congelamento de óvulos e embriões. Se você desistir, o óvulo você pode simplesmente descongelar e descartar. O embrião, você precisa esperar 5 anos. Acho que esses eram os pontos. Pensar no parceiro, o óvulo é só seu, o embrião tem um tempo mínimo de 5 anos ali para ficar guardado no laboratório, o óvulo não tem. O óvulo e embrião, o óvulo você tem uma etapa inicial, o embrião você tem uma etapa final, eram mais ou menos esses pontos para tomada de decisão, combinado? Pessoal, isso é o que eu discuto com os pacientes no dia a dia aqui, né? Eu sou o Dr. Luiz Pina, eu sou especialista em reprodução humana e eu vejo esses casais que estão tentando engravidar diariamente, e esses são os pontos que eu discuto com eles ali entre óvulo e embrião. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Obrigado por estar até o final aqui, por ter acompanhado o Mundo FIV. Não se esqueça de seguir a gente no Insta também, vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações aí, porque vocês vão receber todos os vídeos novos e a gente está postando bastante coisa interessante.
Fechado? Obrigado mais uma vez pela audiência. Vejo vocês aí nos próximos vídeos.